Dia. Tô curioso. Como foi a prova? Fecharam? Não, o que importa é acertar 12. Acertou 12 e fechou a prova. Conseguiram? Teve alguma que vocês não sabiam fazer? Tinha alguma assim? Essa eu não sei. Não, sim, não dá tempo, tudo bem. Não? Tá ótimo. Outra pergunta. Já estão passados? Já? Já? Quem está atrás do excelente ainda? Como que não dá mais? Claro que sempre é possível. Vamos lá, hoje a gente vai falar de integrais trigonométricas, tá? Integração trigonométrica é assim, são várias receitas, um monte de receitas, tem várias fórmulas para você conseguir resolver problemas. Então eu vou apresentar algumas receitas para vocês hoje, resolver algumas questões para que vocês possam compreender isso, tá? Então, a partir de agora, são simplesmente aplicações de integrais. O conteúdo, como eu disse para vocês, terminou. Tá? Então nós vamos falar de integração trigonométrica, a gente vai falar de comprimento de gráfico, a gente vai pensar em gráfico de funções e aprender como é que mede o comprimento desse gráfico, tá? Isso é comprimento de curva que a gente chama. A gente vai falar também, pensar em um gráfico de uma função, a gente vai rotacionar esse gráfico em torno do eixo X. Quando rotacionar em torno do eixo X, vai gerar um sólido de revolução. A gente vai querer calcular o volume desse sólido, a gente vai querer calcular também a área desse sólido. Tá? Outra coisa que a gente vai querer fazer, ao invés de rotacionar em torno do eixo X, a gente vai rotacionar em torno do eixo Y. Vai surgir claramente um outro objeto, tá? Que não é igual ao objeto anterior. E, naturalmente, a forma de se calcular também vai mudar. Aí a gente vai atrás do volume desse objeto e da área desse objeto. Tá? E a última aplicação, eu estou em dúvida ainda se eu faço coordenadas polares ou se eu faço trabalho. Eu acho que a gente vai fazer coordenadas polares. Estou pensando ainda, tá? Que coordenadas polares vocês usam muito em cálculo 2, tá? E trabalho, como vocês veem física, então eu acredito que vocês veem trabalho em física, né? Então não seria uma novidade aqui em aqui no cálculo, tá? Então vamos lá. Vamos pensar em... Se nós tivermos integral do seguinte tipo. Integral de cosseno a quinta de x dx. Se for um problema desse tipo, tá? Hoje é resolução de problemas, basicamente, tá? Se tu tens esse tipo de integral, aqui está trabalhando com uma potência de cosseno. Tá? Vai existir uma forma de você resolver se essa potência for ímpar e vai existir uma forma de você resolver se essa potência for par. Tá? Então, qual é a regrinha para você resolver esse tipo de problema? A regrinha é o seguinte, é você fazer a seguinte mudança de variável. Você chama o seno de u e você usa a identidade trigonométrica fundamental. Usa aqui cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Se você fizer isso, você consegue resolver esse tipo de problema. Tá? Vamos fazer. Olha só, eu já sei que a ideia é essa. Tá? Então, se eu tenho que usar um cosseno ao quadrado, então eu vou decompor isso aqui até aparecer esses cossenos quadrados. Tá? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Tudo bem? Aí já consegui exibir os quadrados. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer? No lugar do cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos o seno ao quadrado. Ok? Só que tem duas vezes ele, né? Então vai ficar ele ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Integral do cosseno de x vezes 1 menos o seno ao quadrado de x, isso ao quadrado dx, tá? Então, tá aí. Agora vamos pensar o seguinte, olha. A regrinha me diz para fazer essa mudança de variável, chamar o seno de u. Tá? Se eu chamar o seno de u, a diferencial de u vai dar o quê? A diferencial de u vai dar
cosseno dx, certo? Então, daqui eu retiro que a diferencial de u é cosseno de x dx. E isso eu tenho aqui, ó, cosseno de x dx, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, integral. Isso tudo aqui é o que? É 1 menos o seno, eu estou chamando de u, tá? Vai ficar u ao quadrado. Isso tudo está ao quadrado. E esse cara com esse cara é o meu du. Então agora reduziu o seu problema a uma integração polinomial, que a gente sabe fazer, tá? Agora é só tomar cuidado. Então isso aqui vai ficar igual, integral. Vamos distribuir esse quadrado aqui. Vai ficar 1 menos 2u quadrado mais u à quarta. Isso deu. Tá bom? Agora integra isso aí. A integral de 1 é u menos a integral de 2u quadrado é menos 2u ao cubo sobre 3. E a integral de u à quarta é mais u à quinta sobre 5. Tá? Só que você não está na variável u, o início do seu problema. O início do seu problema está na variável x. E esse u é o seno. Tá? Então, retornando a variável inicial. Está retornando a variável inicial. O que é que você vai ter? O u é seno de x menos 2. O u é seno, então vai ficar seno ao cubo de x sobre 3 mais seno à quinta de x sobre 5. Aí você acrescenta a constante. Tá bom? Tá? Você pode querer fazer, por um certo preciosismo, acrescentar a constante aqui. Tá? Tudo bem, pode deixar. Mas se você não acrescentar a constante aqui, a gente não vai retirar ponto por isso. A gente quer que você lembre que no final tem que ter a constante. Ok? Muito bem. Então ficou claro como é que faz? Se você tem potência de cosseno e essa potência for ímpar, a técnica é esta. Tá? É isso que você tem que fazer. Tá bom? Vamos fazer outra. Você deve estar pensando se isso aqui é verdade, né? O que é que você tem que fazer para garantir que isso aqui seja verdade? Você pega esse cara, deriva, tá bom? Deriva isso aqui e você vai ver que vai dar exatamente o cosseno à quinta, tá? Faça isso depois. Vamos para o próximo. Suponha que você tenha um produto que envolva seno e cosseno, tá? Então, produto de seno e cosseno. Tá? E não é um produto natural, porque se fosse um produto natural, o que eu quero dizer é que tem o mesmo argumento. Se tem o mesmo argumento, é só você fazer uma mudança de variável que resolve o problema. Nesse caso, são argumentos distintos. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa assim, seno de 3x vezes o cosseno de 2x. Se você tem uma coisa desse tipo, não dá para você fazer uma mudança de variável. Tá? Geralmente, quando você tem produto de seno com cosseno, se não tivesse o 3 e o 2 aqui, bastava você chamar o seno de u. Aí a derivada do seno está bem aqui. Aí o problema já seria resolvido direto. Tá? Mas nesse caso, esses argumentos eles são diferentes. Se são diferentes, a técnica é outra. Tá? Então a técnica é a seguinte. Você vai usar a seguinte identidade trigonométrica. Que seno
de A vezes o cosseno de B, isso é igual a metade, do seno da soma dos arcos mais o seno da diferença dos arcos. Tá? Você tem que usar essa identidade, tá bom? Eu sei perfeitamente que memorizar essas identidades não é uma coisa legal, tá? Se por acaso eu tiver uma ideia de colocar uma questão dessa na prova, eu vou colocar um monte de identidades lá na sua prova, para você identificar qual identidade você tem que utilizar, tá? Não precisar ficar decorando as identidades, tá bom? Então você vai precisar dessa identidade para poder resolver esse tipo de problema, tá? Vamos verificar que essa identidade primeira é verdadeira. Vamos sair desse lado e chegar naquele. O que tem que fazer aqui, ó? Pega o seno de A mais B. Isso aqui é seno de A, cosseno de B, mais o seno de B, cosseno de A. Tá? Você pega esse outro agora. O seno de A menos B. Isso aqui é seno de A, cosseno de menos B, mais o seno de menos B, cosseno de A. Tá? Aí tu fazes aí o jogo de sinal. Olha, o cosseno de menos B, é só você lembrar o ciclo trigonométrico. Aí você lembra que isso aqui é o eixo dos cossenos, tá? Então, se você pega um arco assim, que esse aqui seria o B, a imagem vai dar aqui. Se você anda para o sentido contrário, esse aqui seria o menos B, a imagem continua sendo a mesma, tá? Então, cosseno de B e cosseno de menos B é a mesma coisa, tá? Então, cosseno de menos B é a mesma coisa que cosseno de B. Então, isso aqui vai ficar seno de A, cosseno de B, tá? Já o seno, ele muda de sinal. Se você calcula seno de B, a imagem vai dar aqui, que é esse tamanho. Agora, se você calcula seno de menos B, a imagem vai dar aqui embaixo, tá? Já é esse tamanho, só que para baixo do zero, tá bom? Então, vai ser valor negativo e aqui dá um valor positivo. Então, o sinal do argumento sai, no caso do seno. Então, isso aqui vai ficar menos seno de B, cosseno de A, tá? Agora, o que é que eu faço? Eu somo as duas. Se eu somar seno de A mais B mais seno de A menos B, eu vou somar as duas, tá? Somar esse com esse. Olha, esse aqui é exatamente o que está aparecendo aqui, tá? Então vai ficar duas vezes isso. 2 seno de A cosseno de B. E esse aqui, seno de B cosseno de A, é o mesmo que aparece aqui, só que está com o sinal trocado. Então cancela, certo? Então, nota que essa soma deu duas vezes isso. Pego esse 2 que está multiplicando, passo para lá dividindo e vai aparecer exatamente a identidade que eu tinha mencionado para vocês. Tá? Então, é essa identidade que nós vamos usar agora para resolver esse problema. Então, vamos pegar agora o problema. Então, o nosso problema é a integral de seno de 3x cosseno de 2x dx. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa identidade, tá? O meu A é esse 3x e o meu B é esse 2x, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seno de 3x cosseno de 2x. Isso é igual ao quê? Pego esse 2 aqui e passo para lá, né? Então, eu já sei que esse 2 vai passar dividindo. Vou colocar meio aqui na frente e vou tirar esse 2 daqui. Tá?
Então isso vai ficar meio do seno. Seno de quem? De A mais B. Então eu tenho que somar os argumentos, certo? Vai ficar 3x com mais 2x vai dar 5x. Mais... Agora eu tenho que subtrair os argumentos. A menos B. Então, 3x menos 2x dá x. Então, integrar isso é a mesma coisa que integrar isso. Tá? Olha como ficou o seu problema agora. O seu problema não é mais um produto de seno com cosseno. O seu problema agora é integrar só seno e integrar só seno. Tá? Reduziu, melhorou muito o seu problema. Então agora o seu problema é uma integral que é meio da integral do seno de 5x mais seno de x dx. Tá bom? Agora é esse o seu problema. Tá? E qual é a primitiva do seno de 5x? É o quê? Menos cosseno de 5x sobre 5. Tá? Então vai ficar meio. Então é menos cosseno de 5x sobre 5. Aqui vai ficar o quê? Menos cosseno, né? Menos cosseno de x e aqui mais a constante. Se entregar assim, tudo certo. Tá bom? Então, olha, de novo, você está com um problema de produtos que aparentemente é complexo de ser resolvido. Você consegue contornar esse problema usando uma identidade trigonométrica. Com essa identidade trigonométrica, tu sai de um problema aparentemente complexo para um problema que é muito simples, onde a única dificuldade desse problema aqui é a regra da cadeia, tá? Porque a primitiva de seno a gente sabe, tá? Só tem que tomar cuidado com a regra da cadeia, tá bom? Oi? Como tu sabe que não é integração por partes? Olha, na integração por partes, o que acontece? Tem duas coisas que acontecem na integração por partes. Se você tem polinômios, você vai fazendo o processo até eliminar esse polinômio e vai ficar só uma função. Quando você tem funções trigonométricas, você vai trabalhar com essas funções trigonométricas até que elas se repitam, né? Se elas se repetirem, talvez você consiga fazer aquele mesmo processo que a gente fez com a exponencial e seno, que passa para o outro lado. Então, fazer isso aqui, vamos pensar, se você deriva essa, vai dar cosseno, cosseno isso, integra esse aqui vai dar seno. É provável que consiga fazer. Tenta, é provável que consiga fazer. Acho que dá. Acho que vai acontecer da mesma coisa da exponencial com seno. Eu não experimentei fazer, mas deve acontecer a mesma coisa, tá? Muito bem. Então, a próxima... Se você tiver, por exemplo, um produto de cossenos, tá? Suponha que você tenha um produto de cossenos. Se você tiver produto de cossenos, você usa a seguinte identidade: cosseno de A, cosseno de B, isso é igual a metade do cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Tá? Se você tem um produto de cossenos, você usa essa identidade, que vai resolver, tá? Então, vamos pegar um exemplo.
integral de cosseno ao quadrado de x dx. Tá bom? Suponha que você tenha essa integral, tá? Poderia ser cosseno ao cubo, cosseno à quarta, quinta, tá bom? Então suponha que você tenha esse problema. Ou poderia ser também cosseno de 2x vezes cosseno de x, com argumentos distintos. Eu coloquei aqui um produto onde o argumento é o mesmo, é cosseno vezes cosseno. Mas não precisa ser o mesmo cosseno, tá? Pode ser o arco, pode ser diferente, tá? Então vamos lá. Nesse caso, isso aqui vai se reduzir ao seguinte. Isso vai ser igual a isso. Então é a metade do cosseno. Eu tenho que somar os arcos, tá? Somo A mais B. Aqui eu vou somar x mais x. Então vai dar 2x. Mais... E eu subtraio os arcos. Só que é cosseno de x vezes cosseno de x. Então x menos x dá 0. Tá? Então isso aqui vai ficar cosseno de 0 dx. Então vai ficar assim, ó. Integral. Vou separar as integrais. Meio do cosseno de 2x dx mais... Aqui dá 1, né? Então vai ficar só integral de meio dx. Qual é a primitiva aqui? Qual é a primitiva dessa? Esquece o meio por enquanto, tá? Qual é a primitiva de cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2, tá? Então a resposta disso aqui vai dar seno de 2x sobre 4, tá? Por causa desse meio aqui, tá bom? Então vai dar seno de 2x sobre 4, mais... Qual é a primitiva disso? Meio de x. Aí mais a constante. E o problema está resolvido. Tá bom? Então, resumindo, integração trigonométrica não é algo complexo. A dificuldade está em saber qual identidade trigonométrica tu vais usar. E assim, existe uma porrada de identidades trigonométricas. É muito difícil tu memorizar todas elas, tá? Eu não sei as identidades trigonométricas. Sempre vou verificar qual é que dá para fazer. Vamos lá, suponha que você tenha agora um produto de senos. Tá? A gente já fez produto de cossenos, potência de seno, potência de cosseno, agora um produto de senos. Tá? Se você tiver produto de senos, você usa a seguinte identidade. Seno de A vezes o seno de B, isso é igual a metade do cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Tá? Vai usar essa identidade para poder conseguir resolver o problema. Tá? Então, suponha que seja integral do seno de 3x vezes o seno de 5x dx. Esse problema, tá? Tu queres um produto de senos de arcos distintos, tá bom? Então isso aqui vai ser o quê? A metade da integral do cosseno da diferença dos arcos. Então é cosseno, a diferença dos arcos, 3x menos 5x vai dar menos 2x, tá bom? Menos 2x dx. Só que esse meio está multiplicando tudo, tá? Então vou colocar meio aqui também. Tá? Menos meio da integral do cosseno da soma dos arcos. Os arcos é 3x, 5x. Então isso aqui vai dar 8x dx. Tá? Então, olha, você saiu de um produto de senos distintos e você recaiu em integrais simples, tá? Só precisa tomar cuidado com a regra da cadeia, tá bom?
Agora, pensa comigo. O cosseno de uma coisa negativa é a mesma coisa que o cosseno de uma coisa positiva. Então, já sei que esse sinal some, tá? Então, não vou me preocupar com esse sinal. Então, vamos lá. Então, isso aqui dá metade. Quanto é a primitiva? Esquece já o menos, tá? Quanto é a primitiva do cosseno de 2x? É o seno de 2x sobre 2, tá? Só que tem esse 2 aqui. Então, eu já vou colocar um 4. Vai ficar seno de 2x sobre 4, tá bom? Menos o meio. Quanto é a primitiva do cosseno de 8x? Seno de 8x sobre 8, tá? Só que tem um 2 aqui, então vai ficar sobre 16. Esse aqui é seno de 8x mais a constante. E está resolvido o problema. Ok? Olá. Por causa disso aqui. Você está perguntando por que sai o sinal do menos 2x de lá de dentro do cosseno, né? Então, o cosseno de um arco positivo é a mesma coisa que o cosseno de um arco negativo. Tá bom? Muito bem. Oi? Pode deixar o menos, só que vai aparecer um jogo de sinal depois. Vai sair de qualquer forma esse menos. Tá bom? Vamos lá. Agora uma potência de seno. Nota que esse aqui, potência de seno, é diferente do produto de senos, tá? Produto de senos, eu não preciso que os arcos sejam iguais. Potência de seno, sim, é o mesmo arco, tá? Então, potência de seno agora. Se por acaso tu tiveres seno de potência n de x dx. Aí você faz igual como a gente fez para o cosseno. Você analisa se o n é par ou se o n é ímpar, tá? Então, o caso que a gente vai fazer aqui é o seguinte: n ímpar. Se o n for ímpar, você vai fazer o seguinte: chama u de cosseno e usa a identidade trigonométrica fundamental. Tá? Você só precisa fazer isso para conseguir resolver seu problema. Tá bom? Então, vamos pegar um exemplo. Suponha seno integral do seno ao cubo. Suponha esse problema, tá? Como é que a gente vai conseguir resolver essa integral do seno ao cubo? Aí você faz o seguinte: integral do seno de x seno ao quadrado de x dx. Por que eu faço isso? Porque eu sei que eu tenho que utilizar essa identidade, tá? Então eu vou primeiro desmembrar aqui. Isso aqui vai ficar integral do seno de x. O seno quadrado é 1 menos o cosseno. Então, 1 menos o cosseno quadrado dx. Tá? Aí você faz agora a ideia da mudança de variável. Chama o cosseno de u. Quando você fizer isso, a derivada do cosseno está aqui fora. Tá? Então, é por isso que ele pede para você fazer essa mudança de variável. Então, quando tu fazes isso, já dá para tu fazer aqui a diferencial dela. A diferencial de u é seno, é menos seno, né? Menos seno de x dx. Essa é a diferencial, tá? Então a diferencial já está aparecendo aqui, tá bom? Então isso aqui vai ficar o seguinte: integral, já estou mudando de variável, tá? De 1 menos, esse cara eu chamei de u ao quadrado. Isso com isso passa o menos para cá, é menos du, tá? Então já vou colocar o menos aqui fora. Menos
du. Vamos continuar. Qual é a primitiva de 1? É u, né? Só que está negativo. Então vai ficar menos u. Olha, esse negativo cancela com esse negativo, vai ficar positivo. Então vai ficar u ao cubo sobre 3. Tá? Só que a sua variável inicial não é u. A sua variável inicial é x. E o seu u é cosseno. Tá? Então isso aqui é menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3 mais a sua constante. Tá bom? Vamos fazer agora potências de tangente. Potências de tangente. Suponha que você tenha a integral, a tangente de expoente n. Que fórmula que se estabelece para resolver esse tipo de integral? Tá? Esse tipo de integral se resolve da seguinte forma. Vai ficar tangente de n, tangente elevado a n menos 1 de x sobre n menos 1 menos a integral da tangente elevado a n menos 2 de x dx. É assim que se resolve esse tipo de integral, tá? Potência de tangente, você usa essa fórmula. Qual a ideia aqui, ó? A ideia é o seguinte: se a potência for 10, por exemplo, suponha que a potência seja 10, tu faz o primeiro processo, você vai cair para a potência 8, tá? Que você não sabe resolver. Aí você usa de novo a mesma fórmula e você consegue cair para a potência 6, que também você não sabe resolver. Aí você usa de novo, cai para a potência 4, que também você não sabe resolver. Então você vai diminuindo a potência até que você chega numa integral que você sabe qual é a resposta. Tá? Então essa que é a ideia de utilizar essa fórmula, tá? Então vamos provar que essa fórmula é verdadeira. Então, vocês lembram de uma identidade trigonométrica que envolve tangente e secante? A identidade é secante ao quadrado de x menos 1. Se você pegar secante quadrado de x menos 1, isso é tangente quadrada. Lembra? Tá? Só você fazer o seguinte: a secante é 1 sobre cosseno. Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Menos 1. Então isso aqui vai ficar 1. Esse vezes esse. Sobre cosseno ao quadrado. E isso aqui em cima, utilizando a identidade trigonométrica fundamental, isso aqui é seno ao quadrado. E seno sobre cosseno é tangente, só que está ao quadrado. Tá? Então, secante menos 1 é tangente. Tá bom? Então essa é a identidade que a gente vai utilizar. Então você faz o seguinte, ó. Pega essa integral. Tangente elevado a n de x dx. Isso é igual a integral da tangente elevada a n menos 2 x vezes tangente ao quadrado de x dx. Tá bom? Aí você faz isso, tá? O que é tangente ao quadrado? A gente acabou de verificar que a tangente ao quadrado é isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim: integral
da tangente n menos 2x vezes, isso aqui é secante ao quadrado de x menos 1 dx. Tá bom? Agora você faz o produto desse com esse e esse com esse aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de 1. Vou continuar bem aqui. Então, isso lá vai ficar uma diferença de integrais. Vai ficar igual a integral da tangente n menos 2x secante ao quadrado de x dx menos a integral da tangente elevada a n menos 2 x dx. Tá bom? Eu só fiz esse produto aqui, ó. Fiz o produto desse com esse e esse com esse. Tá bom? Aí eu dividi agora em duas integrais. Essa integral aqui a gente sabe resolver. Não sabe? O que vocês acham? Sabe resolver essa integral aqui? Como é que a gente resolve ela? Ela é imediata. Como é que faz? Não. Sério, ela é imediata. Não se assustem com a potência n. Ela é bem facinha. Como é que resolve essa? Oi? Vai. Não quero dar dica, que se eu der a dica eu vou resolver o problema. Qual é a dica? Vai, é imediato essa, sério? Não acredito que vocês não enxergaram ainda. Quer dizer que se eu colocasse essa na prova, vocês não iam fazer? Tô acreditando. Vai, qual é a dica? Vai. O quê? Derivada da? Por que tu quer pensar na derivada da secante? Pensa outra agora, vai. Mesmo raciocínio. Derivada da tangente é o quê? É o quê? É secante ao quadrado. E não tá lá secante ao quadrado? Acabou então, é só fazer uma mudança de variável. Se você fizer uma mudança de variável, você vai cair num polinômio. Tá? Vou fazer ela aqui no lado. Então, vou fazer o seguinte, olha. Mudando de variável. Mudando de variável. Vamos chamar U é igual a tangente de x. Certo? Porque é a derivada da tangente que parece a secante. Tá bom? Então, a diferencial de U é igual a secante ao quadrado de x dx. Pronto. Agora, essa sua integral vai ficar assim, ó. Integral. Esse cara, tangente de x, eu chamei de U. Vai ficar U elevado a n menos 2. Isso aqui é o meu du. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar du menos a integral da tangente de elevado a n menos 2 de x dx. Tá? Essa integral a gente já sabe que é um polinômio. Tá bom? Então isso aqui vai ficar
u elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 menos a integral da tangente elevado a n menos 2 de x dx. Agora a gente retorna a variável inicial. Quem é u? U é tangente. Então isso aqui vai ficar tangente elevado a n menos 1 de x dividido por n menos 1 menos a integral da tangente elevado a n menos 2 x dx. Tá bom? Então está estabelecida a fórmula que a gente escreveu. Tá? Então essa é a fórmula quando você quer integrar uma potência de tangente. Tá bom? Muito bem. Então, já que a gente já demonstrou a fórmula, vamos resolver. Tangente. Opa. Então, integral da tangente ao cubo de x. Tá? Como é que a gente vai fazer? Integral da tangente ao cubo. Vocês conseguem perceber o quanto que é importante a gente estabelecer essas fórmulas todas? Porque, olha, antes da aula de hoje, sério, vocês conseguem resolver isso? Antes da aula de hoje? Eu não consigo enxergar uma forma de resolver isso aqui. Antes de estabelecer essas fórmulas aí, tá? Então vamos lá. Tangente ao cubo de x. Eu já sei que a fórmula vai sair de uma potência n e vai recair em um problema de potência n menos 2, tá? Já que a potência ali é 3, então eu vou sair de grau 3 para grau 1, tá? Então é isso que vai acontecer. Vamos lá. Então isso aqui vai ficar assim, ó. A fórmula me diz que vai ficar tangente de n menos 1. O nosso n aqui é 3. Então vai ficar tangente ao quadrado de x sobre 2 menos a integral da tangente n menos 2. Só que o n é 3. Então vai ficar tangente de x dx. Tá bom? Então pronto. Então a integral da tangente ao cubo é isso. Agora nos falta resolver qual é a integral da tangente. Quem lembra? Nós fizemos aqui no curso. Menos ln do módulo de cosseno de x. Muito bem. Como é que chega nesse resultado? Bora, nós fizemos aqui no curso. Ou a gente não fez? A gente fez? Não, a gente não fez. Qual é a dica para fazer? A gente não fez. Porque isso é mudança de variável. Tá? Vamos lá, vamos fazer, já que a gente não fez. Vamos pegar só a tangente, tá? Integral da tangente. Então isso aqui é a integral do seno sobre cosseno dx. O que é que você faz? Você chama o cosseno de u. E a derivada do cosseno está aqui em cima com o sinal invertido. Tá? Então, mudando de variável. De variável chama u de cosseno. E a diferencial de u vai dar menos seno x dx. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Integral de seno x dx é o du,
Então vai ficar 1 sobre U. 1 sobre U. E esse com esse, passa esse menos para cá, é menos du, tá? Então vai ficar um menos aqui fora. Menos du. Então, essa integral aqui, agora é essa integral. Tá? Eu te pergunto, qual é a primitiva do 1 sobre U? É o logaritmo. Só que eu não sei se esse U é positivo ou negativo. E o logaritmo só está definido para números positivos. Certo? Então, isso aqui vai ser menos o logaritmo do módulo de U. Porque eu não tenho que garantir o sinal do U lá. Tá? Só que a variável inicial não é U. A variável inicial é x. Então, o U é cosseno. Certo? Então, a sua integral... tangente de x dx, isso é menos o logaritmo natural do módulo do cosseno mais a constante. Tá bom? Então, o nosso problema qual era? O nosso problema era tangente ao cubo. Nosso problema era tangente ao cubo de x dx. Esse era o nosso problema, tá? A resposta dele é o quê? Tangente quadrada sobre 2 menos a integral da tangente, tá? Então, tangente quadrada sobre 2 sobre 2 menos a integral da tangente. E a integral da tangente, a integral da tangente é menos o logaritmo natural do módulo do cosseno. Esse menos com menos de lá cancela. Então vai ficar mais. Então é mais logaritmo natural do módulo do cosseno de x mais a constante. Tá bom? Então pronto, está resolvido agora. Então agora você já sabe que a primitiva da tangente ao cubo é isso. Ok? Muito bem. Ah, consegui resolver as coisas tudo a tempo. Essas foram as questões que eu separei para a aula de hoje. Então vamos para aplicações de integrais. Agora vem a coisa fantástica, tá? Se antes já era fantástico, agora você vai ver o negócio ficar mais fantástico ainda, tá? Então vamos lá. O problema que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Vocês conhecem Cotijuba? Conhecem Cotijuba? Não? Vocês precisam ir lá, né? Que seja nadando. Atravessa. É baratinho para chegar em Cotijuba. Dá o quê? R$8 para atravessar de barco? Aí você diz, mas tem que pagar 500 de hospedagem. Vai de manhã e volta à tarde, fica só na praia. Leva a tua comida. Vamos lá. Eu tive a grata felicidade, assim, de poder ver algo sendo construído. Eu não imaginei que eu ia conseguir ver isso. Eu já tinha visto em Almeirim e agora vi para a ilha de Cotijuba. Se você for por esses dias, você vai ver que eles estão construindo, ou já terminaram de construir, porque eu fui lá já faz uns 3 meses, talvez. Estão construindo torres para chegar a energia em Cotijuba, tá? Chegar o linhão de transmissão lá em Cotijuba, ok? Detalhe, a Cotijuba é uma ilha, então a linha de transmissão de energia elétrica tem que chegar lá, tá? E assim que você sai de Quaraci, você vai ver que eles estavam construindo as torres. E tem que atravessar o rio, tá? Imagina que você tem aqui uma ilha, tá? E você tem aqui a ilha aqui do outro lado, ok? Uma ilha aqui e depois Iquaraci lá na frente, tá? A ideia é o seguinte, é conseguir chegar. Imagina que essa região aqui é Iquaraci, você tem uma ilha aqui, você tem uma ilha aqui,
Suponha que essa ilha seja a ilha de Cochuba, tá? Então você precisa sair da linha de transmissão daqui de Coraci para essa ilha, certo? Aí, claro, você vai passar a linha de transmissão por dentro da ilha, depois você vai colocar uma torre aqui dentro e uma torre aqui nessa ilha para chegar à linha de transmissão, certo? Parece simples, tá? A pergunta é a seguinte: onde posicionar as torres? Essa é a primeira pergunta, tá? Lembra quando eu apresentei esse problema inicial para vocês na nossa primeira aula de cálculo? Então, se você for em Cotijuba, esqueça a praia, vá visitar as torres, tá? Vá lá ver os caras construindo, tá? Os caras estão preparando lá tudinho. Só que assim, os caras, eles não estão pensando na torre naquele momento. Eles já sabem onde vai ficar a torre. Eles já sabem qual a altura da torre. Eles estão só montando as torres. Se você tiver a oportunidade de pegar o seu jet ski, que você deve ter um, ou a sua lancha, ou o seu iate, que você deve ter um desses, vai chegar lá, você pergunta para os caras que estão construindo. Você pergunta assim: qual deve ser a altura dessa torre? É muito provável que o cara te diga: eu não tenho a mínima ideia, eu vim aqui para montar a torre, tá? Talvez ele não saiba absolutamente nada, porque alguém já estudou, alguém já sabe qual é a altura da torre e já estabeleceu a altura da torre. Você sabe, quando você vem pela perimetral, para quem vem pela perimetral, você vê algumas torres de transmissão, não vê? Ali perto da Eletronorte que tem aqui. Essas torres de transmissão são altas? São altas? Agora, se você for aqui no Vadião, não para fazer outras coisas, só para ver a paisagem, você chega no Vadião e você olha para o seu lado esquerdo, você vai ver também torres de transmissão, não vai? Se você comparar ao tamanho dessas torres de transmissão com o tamanho das torres de transmissão que tem aqui na perimetral, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Aqui da perimetral deve ter o quê? 20 metros, 25 metros, por aí. Essas torres de transmissão que tem aqui, que atravessa o Rio Guamá, é muito mais alta. Agora, qual é essa altura? Tá? É esse o nosso intuito agora, tá? Vou começar a apresentar o problema para vocês. A gente não consegue resolver hoje esse problema. Eu vou apresentar tudo que a gente precisa para quando for na aula que vem, a gente vai conseguir resolver. Tá ok? Então nós vamos precisar de seno e cosseno hiperbólico. A gente vai precisar de derivada de segunda ordem. Ok? Eu vou te apresentar o que é uma equação diferencial. Tá? Vou só te apresentar. Vou dizer, olha, essa aqui é uma equação diferencial. Para a gente resolver ela, a gente vai precisar disso e disso. Coisa bem simples, não vou definir coisa muito matemática, tá? E a outra coisa que eu vou te apresentar é o comprimento de uma curva. Vamos juntar tudo isso e vamos resolver o problema de como determinar a altura da torre e como determinar o comprimento do cabeamento. Tá? Você não pode pensar assim: eu vou levar um rolo de cabo, se não der, a gente emenda. Tá? Não, você já tem que saber exatamente quanto que vai dar, beleza? Então, muito bem. Então, você precisa primeiro desses posicionamentos, tá? Esse posicionamento você resolve não necessariamente com matemática. A galera do georreferenciamento deve saber resolver isso, tá? Quem faz mapeamento por satélite, essas coisas todas, eles conseguem resolver esse problema. Esse problema não é um problema matemático em si, tá? Então você resolve isso por georreferenciamento, tá? E agora que você já sabe onde você vai colocar a torre, a dificuldade é a altura da torre. Afinal de contas, onde eles estão colocando a torre, o barco tem que passar por ali. Então a fiação, ela tem que estar com uma altura boa suficiente para que o barco, quando passar, não toque na fiação, certo? E a fiação não pode ser tão alta também, né? Não pode ser torres tão altas, porque, afinal de contas, nós temos um aeroporto que não está tão distante daí, né? Então tem que ser pensado tudo isso. Então, já tendo esse problema em mente, a nossa dificuldade vai ser a seguinte: suponha que a torre, e vai sair o cabeamento daqui para lá, tá?
Eu te pergunto, dá para fazer o cabeamento assim? Da forma 1? É possível ser feito? Ou tem que ser da forma 2? Tu tem querer? Tu não tem querer. Porque o 1 não existe. A forma 1 não existe. Mas para que tu precisa da forma 1? Por que é necessário saber a forma 1? Para tu saber a distância entre as torres. Beleza? Outra coisa. Esse cabeamento, ele pode ser da grossura desses cabos de microfone? Pode ser desse tipo? Mas não vai suportar. Certo? Quem faz engenharia elétrica aqui? Ok, a galera da engenharia elétrica sabe que para cada corrente elétrica que tiver lá, tem um cabeamento específico, né? Por exemplo, se for... Como é que se diz quando está passando muita corrente? É tensão maior? É esse o termo? Quem que sabe? Oi? Por exemplo, se a voltagem foi muito alta, o que é isso? Tensão? Qual é o termo? É o quê? Tensão. Tá, então se a tensão for muito alta, é certo esse termo? Se a tensão for muito alta, o cabeamento tem que ser cada vez mais grosso, né? Ok? Então você não pode colocar um cabeamento muito fino. Um exemplo muito simples disso é você pegar uma pilha. Uma pilha, essas pilhas comuns. Se você pegar uma pilha, colocar um fiozinho nela e tocar numa palha de aço, o que vai acontecer com a palha de aço? Ela pega fogo, certo? Porque a palha de aço, aqueles fios lá são muito fininho. Então ele vai esquentar tanto a ponto que ele vai pegar fogo, certo? Então a fiação que tu tens que utilizar aqui não pode ser uma fiação muito fina, ela tem que ser uma fiação um pouco mais grossa, para poder suportar a tensão. Então nós estamos pensando aí na tensão da corrente que está passando, mas nós também temos que pensar no quê? É só na tensão da corrente que a gente tem que pensar? Não. O que mais? Pensa que eles estão muito distantes. Como tem que ser esse cabo? Ele tem que resistir, não tem que resistir? Ele tem que ter uma força suficiente, uma resistência suficiente nele, para quando eu esticar, ele não romper. Certo? Então o material tem que ser... Qual é o material que é utilizado geralmente? Cobre. Acho difícil o cobre. O cobre é muito caro, né? Tá, acho que a Eletronorte vai querer usar cobre. Geralmente é alumínio, né? Não é alumínio que é utilizado nesses cabeamentos? É alumínio? Me ajudem. É alumínio? Então tem um cabeamento, tá? Então esse cabeamento ele tem que resistir, ok? Tem que resistir porque ele está muito distante, então ele pode romper, tá? Outra coisa, nós estamos em um lugar que tem muito sol e muita chuva, tá? A variação de temperatura nossa fica entre o quê? Entre 33 e 23, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então vai variar cerca de 10 graus durante o dia e a noite. Se esse cabeamento está em pleno sol, o que vai acontecer com ele? Ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho, certo? Então ele vai ficar cada vez mais esticado. Se ele vai aumentar de tamanho, quer dizer que vai ter um embarrigamento maior aqui, ó. Quer dizer que isso que tu projetastes, ele vai acontecer de fazer isso. Ele vai mais embaixo. A pergunta é, quando ele for mais embaixo, não vai te dar problema? Tá? E quando for pela madrugada, lá 5, 4 da manhã, que é onde está mais frio, suponha 23 graus, 23 graus frio. Então, é o nosso frio, né? Tem gente que dorme de edredom nessa hora. Então, 23 graus, o que vai acontecer com o cabeamento? Ele vai sofrer uma outra dilatação, só que agora ele vai comprimir, certo? Então ele vai subir mais, tá? Vai acontecer isso aqui, ok? Só que quando ele subir mais, você concorda que ele vai ficar cada vez mais esticado? Então tu tem que calcular bem isso para esse ficar muito esticado, ele não acabar rompendo, ok?
Tem uma quantidade específica aí, tá? Então nota que o cálculo deve envolver o quê? Densidade do material, tá? Densidade do cabo e a tensão que tu queres nesse cabo. Quanto mais esticado está esse cabo, mais tenso ele fica, certo? Então tem que utilizar dois fatores físicos aí: a densidade do cabo e a tensão do cabo. Beleza? Então, muito bem. Então, a gente já sabe que a gente tem dois fatores físicos para serem trabalhados. Mas até a gente chegar no problema, a gente precisa compreender a matemática por trás da coisa. E vamos começar a compreender a matemática agora. O que é que a gente vai fazer? É natural para você pensar que se você tem o topo de uma torre aqui, o topo da outra torre aqui, e que o cabeamento faz uma coisa assim, é natural você pensar que esse cabeamento é o gráfico de uma função? Sim ou não? Sim. Quando é que uma curva não é gráfico de uma função? Quando eu passo uma linha desse tipo, ele vai tocar em dois pontos da curva, certo? Só que o cabeamento nunca vai acontecer isso, porque ele não vai lá, volta e vai de novo, certo? Isso nunca acontece. Tudo bem? Então, muito bem. Então, é muito natural você esperar que o cabeamento seja o gráfico de uma função. E ele vai ser. Então, o nosso problema está em fazer o seguinte. Suponha esse gráfico de função, tá? Agora, suponha que eu quero fazer a medida daqui até aqui. Eu quero saber quanto de curva tem. Se eu pudesse pegar esse ponto e esticar ele, quando eu esticar, eu vou medir. Para fazer essa medida, a pergunta é: quantos metros vai dar? Tá? Esse que é o problema. Como é que a gente vai medir o gráfico de uma função? O que vocês fariam? O que vocês fariam para medir o gráfico de uma função? Vai, pensa. Como medir o gráfico de uma função? Vocês já esqueceram do rima? Já esqueceram do rima? O que foi que o rima fez para calcular a área abaixo de um gráfico? Ele pensou de onde até onde ele queria. Depois ele fez o quê? Ele pensou em retângulos embaixo desse gráfico, certo? E para fazer isso, quanto mais retângulos ele tinha, melhor era a aproximação, certo? Então, o que foi que ele fez com o intervalo? Ele começou a fazer o que com o intervalo? Tinha o termo técnico que a gente usou. Partição. Ele pegou uma partição desse intervalo, começou a dividir esse intervalo. Quanto mais pontos tiver essa partição, melhor. Então, ele fez um refinamento dessa partição, certo? Quando ele fez o refinamento dessa partição, aí sim ele chegou ao que a gente chama de soma de rima. Beleza? Quando ele aplicou o limite a essa soma de rima, ou seja, quando ele fez com que a amplitude da partição fosse cada vez menor, mandar essa amplitude para zero, e se esse limite existe, ele definiu esse limite com uma integral. Lembra? Adivinha? É isso que a gente vai fazer. Tá? É exatamente isso. Então, olha só. Suponha que esse aqui seja o meu A. E esse aqui, o meu B. Tá bom? E suponha que eu pegue aqui alguns pontos. Vou pegar esse cara. Vou pegar esse cara. Vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui. Suponha que eu peguei só esses 3 pontos aqui dentro do intervalo. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou ligar esses 2 pontos. Esse ponto, vou ligar
com esse ponto, vou ligar com esse ponto e ligar com esse ponto. Aí eu te pergunto, ligar esses pontos, em matemática a gente chama que eu criei aqui uma poligonal, tá? Então é um polígono, não é bem um polígono, não fechou, então não é polígono, eu criei aqui uma poligonal, ok? Formado por segmentos de reta, tá? Lembra a ideia do Riemann? Eu penso em retângulos, porque retângulos eu sei calcular, tá? Agora eu estou pensando em segmento de reta. Segmento de reta, tu sabe medir o tamanho de um segmento de reta? Sabe ou não? Sabemos. Sabemos medir o tamanho do segmento de reta. Como é que a gente faz para medir o tamanho desse segmento de reta? Se eu chamar esse cara aqui de P0 e chamar esse cara de P1, como é que eu faço para medir a distância de P0 para P1? Como é que eu faço? Distância entre dois pontos. A distância lá da geometria analítica. Certo? Então, é a distância lá da geometria analítica. Agora, suponha que eu fiz um monte de pontos, tá? Esse aqui é o meu ponto PI menos 1, e esse aqui é o ponto PI. Tá? Eu criei um monte de pontos aí. Beleza? Então, eu vou somar essas distâncias. Eu vou pegar a distância de PI menos 1 até PI. Como é que calcula a distância na geometria analítica? Vocês estão terminando o cálculo 1 e esqueceram a distância da geometria analítica. Vai. Como calcula a distância na geometria analítica? Não me assusta. É o modo da diferença, mas como é que fica essa conta? Vai. Me dá a conta. Eu vou dizer aqui quem é o PI menos 1. PI menos 1, ele é o XI menos 1, YI menos 1. Esse carinha aqui é o XI, YI. Tá? E essa aqui é essa função f. Tá? Então quer dizer que o teu YI menos 1, na verdade, o teu YI é o teu f de xi, certo? Certo? Tá aí. Então o teu YI menos 1 é o teu f de xi menos 1. Agora me diz, como eu calculo a distância desse ponto para esse ponto? Eu não estou acreditando. Eu vou ter que retornar lá no 9º ano. Vamos. Tá aqui um ponto. Tá aqui o outro ponto. Eu quero saber a distância entre eles. Certo? O que é que eu faço? Teorema do Pitágoras, né? Suponha que aqui é o teu plano cartesiano. Esse carinha aqui é o teu xi menos 1. Esse aqui é o teu xi. Esse aqui é o teu yi menos 1. E esse aqui é o teu yi. Certo? Como é que eu calculo esse tamanho aqui? Isso aqui não é a hipotenusa? Não é a hipotenusa? Então vou chamar aqui, esse D aí, tá?
Então é d ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é esse cateto e quem é esse cateto? Esse aqui é o quê? Não é xi menos 1, não é isso? Esse cateto, só que eu tenho que elevar ele ao quadrado, certo? Mas quem é esse cateto? É o yi menos o yi menos 1. Eu tenho que elevar ele ao quadrado. Só que o que eu quero é a distância. Então esse quadrado passa em forma de raiz. Não é essa distância entre dois pontos que a gente tem lá na geometria analítica? Tu vem me dizer que tu não lembra disso. Tu vigia. Então, olha, vamos continuar então. Então presta muita atenção. Essa é a distância, tá? Quem é yi? Yi não é o f de xi? Yi é o f do xi, tá? Então, olha só. Isso aqui é a raiz do xi menos 1 ao quadrado, mais esse cara é o f de xi, menos esse cara é o f de xi menos 1. Isso tá ao quadrado. Tá? Beleza? O que é xi menos 1? Em termos da partição, o que é isso? Isso aqui, pensa comigo. Olha lá. Cadê os dois caras? Esses dois caras aqui. Aqui e aqui. Esse carinha aqui é o xi menos 1. E esse carinha é o xi. Eu te pergunto, quem é esse tamanho? É a variação de x na posição? É o delta de x? Isso, delta de xi. Muito bem. Então, xi menos 1 é o delta de xi. Então, isso aqui vai ficar raiz do delta de xi ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1, isso ao quadrado dentro da raiz, tá? Deixa esse carinha aí, beleza? Deixa esse carinha. Agora é o seguinte, vamos pensar em termos intuitivos. Se eu for colocar um marcador aqui, um fixador aqui, nessa parede, vou colocar um fixador na outra parede, vou esticar um cabeamento aqui, entre essas duas paredes, igual como tu faz na tua casa, para tu estender roupa. Vai colocar a corda lá para estender roupa. Daqui para lá, essa corda vai ficar retinha? Não, ela vai ficar meio embarrigada, não vai? Sempre, não importa. E aí tu diz assim, não, mas eu quero que fique reta. Isso não existe, tá? Nunca vai ficar reta. Então vai ficar sempre embarrigada, beleza? Quando ela ficar embarrigada, se a gente já sabe que isso é o gráfico de uma função. Eu te pergunto, intuitivamente falando, essa função é derivável? O que você acha? É derivável? Sim ou não? Ela é derivável. Contínua eu sei que ela é, porque a corda não quebrou, né? Se ela quebrar, ela perde a continuidade. Então, contínua eu sei que ela é. Como é que eu sei que ela é derivável? Porque ela não tem bicos. Ela está lisinha ali. Beleza? Então, é natural esperar que tenha uma hipótese aqui sobre a função f. E essa hipótese é que a função seja derivável. Tá? Então, se a função f é derivável no seu domínio lá, quando eu pegar um subintervalo dessa partição,
eu vou querer aplicar um teorema. Um teorema e uma função que é derivável. Qual teorema você acha que eu vou querer aplicar? Pode chutar os teoremas aí. Vai. Qual teorema? Qual? Weierstrass. Não quero o Weierstrass, porque o Weierstrass, eu estou te dando a derivabilidade. O Weierstrass não pede derivabilidade, ele pede só continuidade. Fermat, poderia ser o Fermat, porque o Fermat ele diz que sobre pontos críticos, né? Mas eu não quero esse. Qual mais? Oi? TVI. Mas o TVI ele só usa continuidade, derivabilidade já é demais para ele, não preciso. Que mais? TVM, é esse. Você deveria ter falado antes. É o teorema do valor médio, tá? Então é o teorema do valor médio que a gente usa agora. O que é que a gente vai fazer? Pensa comigo. Olha lá. Então quer dizer que eu vou olhar para aquele intervalo aqui. Eu vou pegar só esse intervalo, hein? Vou olhar só para ele. Eu vou olhar para a curva, tá? Suponha que eu consegui tirar uma cópia exatamente desse pedaço, tá? Eu estou olhando agora para o segmento. Suponha que é exatamente uma cópia dali, tá? Esse carinha aqui é o xi menos 1. Esse carinha aqui é o xi, tá? Então esse aqui é um zoom daqui, tá? É um zoom dessa parte aqui. Eu peguei isso aqui e copiei para lá. Beleza? É só isso. O que diz o TVM para esse intervalo aqui? Só esse intervalinho aqui, só para ele. A função é derivável. O que diz o TVM? Existe um ponto, um CI que está aqui dentro. O que mais? Aqui, a reta tangente é paralela a esse cara. Certo? Não é isso? Então, existe um CI aqui. Existe um CI. Então, aqui, quando você pensar na reta tangente, essa reta tangente é paralela a essa reta secante. Certo? Tá aí o CI. Mas o que significa isso em termos matemáticos? Significa que F' de CI é igual a F de xi menos F de xi menos 1 dividido por xi menos xi menos 1. Não é isso? Esse aqui é o coeficiente angular da reta secante. Esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Mas o que é isso aqui? Não, delta de xi? Tá? Então, delta de xi está dividindo, eu vou passar para cá? Multiplicando. Então vai ficar F' de CI vezes o delta de xi. Isso é igual a F de xi menos F de xi menos 1. Tá bonitinho? Tá bonitinho. Deixa essas informações aqui. Eu vou chamar essa informação de 2. Eu vou chamar essa informação aqui de 3. Tá? E vamos continuar. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Eu estou pegando a curva, tá? Estou pegando a curva. Eu estou dividindo aqui o subintervalo. Estou pegando partições. O meu intuito é saber qual é o comprimento do P0 até o Pn, o último, tá? Quero saber esse tamanho. Fazer isso, você concorda que é somar todos esses segmentos? Sim ou não? Então vou somar todos eles. Então vou pegar um somatório.
certo? Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso somar I variando de 1 até N do quê? De todas as distâncias de PI menos 1 até PI. Certo? Tem que somar todas as distâncias. Beleza? Tem que fazer isso. Tá? Isso aqui é igual somatório I variando de 1 até N. O que é a distância de PI menos 1 até PI? A gente calculou aqui. É isso aqui, ó. Beleza? É essa raiz. Então isso aqui é raiz de delta de xi ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1, isso ao quadrado, dentro da raiz. Observa que agora o negócio está ficando lindo, 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 lindo. Olha lá, isso aqui, que está dentro desse parênteses, tá? Isso aqui tá bem aqui, ok? Isso aqui é f' de ci vezes delta de xi, ok? Então vou substituir aqui. Então isso aqui é igual ao somatório de i variando de 1 até n da raiz do delta de xi ao quadrado mais isso aqui, que é aquilo, é f' de ci delta de xi, isso ao quadrado. Ok? Tá bom? Então, nota, estou usando TVM, tá? Tá aqui. Agora, eu não quero reescrever isso. É um produto que está ao quadrado. Então, a primeira ao quadrado vezes a segunda ao quadrado. Certo? Então, esse aqui vai ficar ao quadrado. Mas ele não está ao quadrado bem aqui? Já vou colocar ele em evidência. Tá? Então, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar somatório i variando de 1 até n da raiz do delta de xi ao quadrado, colocando em evidência, sobrou o quê? 1 mais f' de ci ao quadrado. Tá? Isso aqui dentro da raiz. Eu coloquei o delta de xi em evidência. Tá? Agora, o delta de xi, ele não é amplitude? Se a amplitude é uma coisa positiva, então eu posso tirar de dentro da raiz. Cancela o quadrado com a raiz. Ele sai de dentro da raiz. Então isso aqui vai ficar somatório de i variando de 1 até n da raiz. Aí eu vou jogar ele no final, tá? De 1 mais f' de ci ao quadrado delta de xi. O delta de xi está do lado de fora. Beleza? Isso é uma soma de rima. Essa é a soma de rima. Essa é a soma de rima que me dá o comprimento dessa curva. Só que atenção, olha lá. O que eu tenho que fazer com a partição mesmo? Eu tenho que pegar um refinamento dessa partição. Então o que eu tenho que fazer com esse n? Eu tenho que mandar ele para o infinito. Ou você manda o n para o infinito, ou você faz o máximo dos delta de xi e ir para 0. E isso é uma soma de rima, é um limite que é convergente. Essa é a integral, tá? Então vai ficar assim, ó. Então quando você fizer o limite do máximo dos deltas de xi, mandando isso para 0, dessa soma de i variando de 1 até n de raiz
de 1 mais a derivada de CI ao quadrado, delta de xi. Isso aqui é a integral de onde até onde? De A até B da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Lindo. Lindo, 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 lindo. Então, se tu queres calcular o comprimento de uma curva, tu tens que calcular essa integral. Essa é a integral que diz o comprimento do gráfico da função. Beleza? Ficou claro? Deu para entender a ideia? Tá? Então, essa é a ideia. Nota que a ideia é exatamente as mesmas coisas que Riemann fez. Só que ao invés de eu pensar em retângulos, eu estou pensando em segmentos de reta. Tá? São segmentos de reta que eu estou fazendo. Beleza? Quando nós formos trabalhar com os volumes, a gente vai pensar da mesma forma, só que em objeto tridimensional. A gente vai pensar em cilindros. A gente vai também fazer partições, só que vai ser um monte de cilindros. Tá? E quando a gente vai pensar também em volumes de objetos rotacionados em torno do eixo Y, a gente também vai pensar, só que não mais em cilindros, a gente vai pensar em discos também. Tá? Então a ideia é sempre a mesma. Sempre vai dar uma soma de Riemann que converge e a gente define qual é a integral dessa convergência. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Então, olha, a lindeza já foi feita, né? Então, o nosso problema, a parte matemática está resolvida. Qual é a parte matemática? Como calcular o comprimento de uma curva. O formalismo está aqui. A fórmula nós já temos. Agora a fórmula é essa. Qual vai ser a dificuldade? Vamos tentar prever qual será a dificuldade. Pensa comigo. Essa aqui é a função que deu origem ao gráfico. A gente quer calcular o tamanho desse gráfico. Tá? Então o que tu precisas fazer? Tu precisas derivar a função. Lembra que eu falei para vocês que eu precisava da derivabilidade da função? Se a função não for derivável, eu não vou conseguir calcular esse comprimento. Tá? Então eu preciso da derivabilidade. Derivo a função. Depois que eu derivar, eu pego a derivada e elevo ao quadrado. Aí eu tenho que dar sorte para conseguir calcular essa integral. Essa é a integral mais difícil de todas que a gente faz. É essa a integral. Tá? Então os exemplos que a gente dá sempre são exemplos fáceis. Mas se você pegar no livro, você vai ver que sempre tem pouquíssimos exemplos. Porque é difícil você manipular exemplos para ter uma integral fácil de ser feita. As integrais elas são complexas. Tá? E sabe o que é incrível? A ciência e a natureza é tão incrível e maravilhosa que esse é um problema muito útil do cabeamento. Detalhe. O cabeamento, ele é um cosseno hiperbólico. Tá? Como ele é um cosseno hiperbólico, eu te pergunto, qual é a derivada do cosseno hiperbólico? É seno hiperbólico. Então tu vais derivar o cosseno e tu vai chegar no seno hiperbólico. Quanto é seno hiperbólico? Aí você pega o seno hiperbólico e eleva ao quadrado. Quanto é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado? É o quê? É cosseno hiperbólico ao quadrado. Certo? E qual é a raiz do cosseno hiperbólico ao quadrado? Vai cancelar o quadrado com a raiz. Olha que lindo. Vai sobrar só o cosseno hiperbólico. Aí, quem é a integral do cosseno hiperbólico? É o seno hiperbólico. Então, quer dizer que um dos problemas mais úteis é simples de ser resolvido. A gente acabou de fazer de cabeça. Tá? Ele é simples. Então vamos lá. O problema é quando tu tiveres outras funções. Ainda bem que o cabeamento ele se comporta como cosseno hiperbólico. Se fosse outra função, estaríamos ferrados. Então, exemplo, vamos pegar a função
f de x igual a exponencial mais exponencial de menos x sobre 2. Vamos fazer o tamanho de x de 0 até 1. E depois eu vou deixar o do logaritmo para vocês pensarem. Olha só. Esse aqui é o cosseno hiperbólico. Tá? Se tivesse negativo, seria seno hiperbólico. Beleza? Então, eu quero calcular esse comprimento. Tá? Então, o que é que precisas fazer? Tu precisas primeiro calcular a derivada da função. Derivada da função f. Como é a derivada dessa função? Diz para mim. Você concorda que isso aqui é constante? Fica, né? Só deriva em cima, tá? Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Derivada disso aqui é menos a exponencial de menos x. Isso tudo sobre 2. Ok? Então, tá aqui a derivada dessa função. E isso aqui é o seno hiperbólico. Tá bom? E esse aqui, a f... A sua f é o cosseno hiperbólico. Tá? Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essa integral. Então, o comprimento, que eu vou chamar de L... Então, comprimento L vai ser igual ao quê? A integral de A até B. O meu AB aqui é 0,1, tá? 0,1 da raiz de 1 mais a derivada da função f. A derivada da função f tá bem aqui, que é o seno hiperbólico. Então, é seno hiperbólico ao quadrado de x, isso, dx. Tá bom? Então, aí eu vou conseguir determinar o comprimento da curva, tá? Isso aqui é igual, integral, de 0 a 1, da raiz. 1 mais seno hiperbólico é o quê? É o cosseno, né? É o cosseno hiperbólico de x dx. Só lembrando que o cosseno é soma de exponenciais, tá? Então aqui é soma de exponenciais. Exponencial sempre é positiva, ok? Então isso aqui sempre é positivo. Então você pode sim cancelar o quadrado com a raiz sem precisar colocar módulo, já que é sempre positivo, tá? Então isso aqui é igual a integral de 0 a 1 do cosseno hiperbólico de x dx. Quem é a primitiva do cosseno? É o seno, tá? Aqui não tem sinais, tá? A derivada de seno é cosseno, a derivada do cosseno é seno, tá? Não tem sinais aqui. Então isso aqui é igual ao seno hiperbólico de x, isso de 0 a 1. Então, o comprimento vai ficar o seno hiperbólico de 1 menos o seno hiperbólico de 0. O seno hiperbólico de 0, tá aqui o seno. Se você colocar 0 aqui, vai dar 1. Colocar 0 vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Então, o seno hiperbólico de 0 é 0, tá? E o seno hiperbólico de 1 vai ficar e mais e elevado a menos 1. Aliás, e elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ser e mais, né? Mais e a menos 1 sobre 2. Então, esse é o comprimento. Tá? Então, o comprimento da curva é isso aqui. Beleza? Tá bom? Então, esse é o comprimento. Claro, você não vai substituir o valor do E, né? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer. Que vocês tentem fazer para a função... Faça o mesmo exemplo, só que agora para a função f de x igual logaritmo natural de x.
no intervalo de 1 aí. De 1 aí. Tá bom? Tentem fazer isso. Vai dar um trabalhinho, mas tentar fazer. Na próxima aula, a gente vai resolver o problema. Eu já disse como é que faz o problema. A gente já sabe como calcula o comprimento do arco. Tá? Já sabe fazer isso. Aí na próxima aula eu vou trazer o problema de fato. Vou mostrar para vocês qual é a equação diferencial que precisa ser resolvida. A gente faz as contas, verifica todinho. A gente basicamente já fez tudo. Só vai verificar as contas e eu vou exibir para vocês qual é a função, tá? Qual é a cara da função. E vocês vão saber qual é a função que funciona direitinho. Beleza? A gente estabelece, a gente vai conseguir determinar, por exemplo, a altura da torre, a gente vai conseguir determinar o comprimento do cabo, a gente consegue determinar também a altura do ponto mais baixo do cabo, onde faz o embarrigamento. A parte mais baixa a gente consegue determinar também. Ok? Tá bom? Então até mais, pessoal. Bons estudos. Até quarta.